Olá, bruxos, olá, bruxas. Bom, hoje eu vou falar sobre um assunto que todo mundo gosta, sobre os oráculos, né? Sobre, enfim, dar essa olhadinha no futuro, sobre trabalhar o autoconhecimento através dessas ferramentas. Bom, é sabido por todos que desde o início dos tempos que o homem ele gosta de saber o que vai acontecer, de dar uma olhadinha no futuro, né? São as artes divinatórias, né? Esse nome oráculo veio até um bom tempo depois, que é um nome grego. Mas essa questão de adivinhar o futuro, adivinhar os acontecimentos, se aconselhar, é muito antigo, né? Os primeiros oráculos assim que se tem conhecimento, como sempre, Suméria, Babilônia, aí os oráculos egípcios também, né, eles foram mudando, né, de acordo com a época, e também os oráculos indianos e na China. Então todo o povo tinha sua arte divinatória, tinha sua maneira de, enfim, de dar aquela olhadinha, de compreender o que estava ali à sua volta e de olhar o que estava atrás dos véus, né, aquelas mensagens ocultas. E esse hábito dura até hoje. Então, existem muitos tipos de oráculos, dependendo do povo, dependendo aí do panteão, né? Então, existiam muitas maneiras de ver e com diferentes finalidades. Bom, o que é um oráculo? Oráculo vem do grego e significa justamente prever o futuro. Então, é uma mensagem que vinha através de uma pessoa, de um objeto, de alguma coisa relacionada à natureza, que passava uma mensagem de uma divindade, né? Um conselho, uma previsão, uma sabedoria. Então, tem muitas formas de oráculos aí ao longo dos anos e ao longo do tempo. Um dos mais conhecidos e que é muito famoso é o oráculo de Delfos, né? Que a partir desse oráculo, muitos outros oráculos vieram nessa arte divinatória, né? Que tem tudo a ver com o culto aí às divindades. Mas, por exemplo, oráculos de ossos, o oráculo de vísceras de bichos, ler a borra do café. Então, assim, não vou me aprofundar em cada tipo de oráculo, né? Vou falar de uma maneira geral. Então, quem quiser se aprofundar em cada oráculo de cada povo, é interessante o estudo. Porque o interessante é entender o que é um oráculo, né? Para que serve. Bom, falando de oráculo de Delfos, que é um dos mais conhecidos, tinha toda uma ritualística para se consultar esse oráculo, que ele vinha através de uma sacerdotisa. O oráculo de Delfos é um oráculo do deus Apolo. Só para exemplificar aqui um dos oráculos aí mais conhecidos e mais importantes que a gente tem notícia, que ele ficava na cidade de Delfos, né, o oráculo de Delfos, no templo de Apolo, e quem faziam essas previsões eram as sacerdotisas pítias, que elas eram sacerdotisas dedicadas a Apolo, então tinha todo um preparo, né, toda uma preparação, toda uma ritualística. E esse oráculo ele ficou muito conhecido porque pessoas influentes, os reis da época, as pessoas importantes, imperadores, enfim, iam se consultar com esse oráculo, né? Assim como toda a população. Então, é um oráculo que ficou bastante conhecido, em que essa sacerdotisa ela fazia ritualísticas, existiam sacrifícios, e dentro do templo ali, num local específico, né, após passar por ritualísticas específicas, ela entrava em transe, respondia as perguntas, e ficou um oráculo muito conhecido, né, até onde veio o nome oráculo, né, que é um nome grego, para prever o futuro. E muitos outros oráculos, né. Hoje em dia, os oráculos mais usados, que se tem notícia assim, na modernidade, né, são os baralhos, né. Temos aí o tarô, que é muito antigo, não se sabe ao certo aí ainda a origem do tarô, mas é um oráculo muito importante, muito famoso. Tem o Lenormand, que ficou conhecido como baralho cigano. E, enfim, temos as runas também, né? Um oráculo viking, que é um oráculo que tem as runas divinatórias. Existem as runas aí para a gente usar como símbolos de proteção e para fazer feitiços, enfim. As runas é um oráculo bastante conhecido, principalmente pelas bruxas também, que usam muito esses símbolos. E, enfim, e outros tipos de oráculos que a gente não tem ideia de que se encaixa como oráculo. Por exemplo, lá entre os sumérios, foi o primeiro povo que começou a observar os céus
né? E foi daí que veio a astrologia, né? Observar os céus para prever acontecimentos futuros, para receber mensagens dos deuses e para aconselhamento de uma maneira geral sobre a colheita, sobre plantio. Então observava-se os céus. Então foi um dos primeiros oráculos, né? Aí olhando os céus, né? Alinhados com a natureza. E um dos primeiros e que deu origem ao que a gente conhece como astrologia, né, hoje em dia, que não deixa de ser uma arte divinatória. Quiromancia também é uma arte divinatória, né, a leitura das mãos. Enfim, tem uma infinidade de tipos de oráculos, dependendo do povo. Existem oráculos específicos para cada vertente religiosa, por exemplo, os búzios, né, é um oráculo que ele é usado no candomblé, bastante usado. E existem oráculos específicos de Quimbanda também. Ou seja, dependendo da religiosidade, dependendo do povo, vai ter ali o seu tipo de oráculo que cabe mais, né? Que é mais utilizado. E nós podemos criar o nosso próprio oráculo também. É uma coisa que as pessoas não têm hoje em dia esse entendimento, né? Por conta dos oráculos já existentes, que são grandiosos, né, como aí os baralhos, os dados, a leitura de borra de café, né, que é um oráculo mais árabe, né, que é muito utilizado por esse povo. Enfim, uma infinidade de oráculos, mas nós podemos criar o nosso próprio oráculo e podemos fazer não vou dizer de qualquer coisa, claro, alinhados com a nossa intuição, com a nossa espiritualidade, com o nosso sagrado, tudo aquilo que a gente vê que pode ter essa possibilidade, pode ser um oráculo. Mas o oráculo não é só um objeto. Então, abrindo um pouco o leque, né, abrindo um pouco a mente, nós podemos ser o nosso próprio oráculo, né, quando a gente se conhece muito bem, quando a gente está ali preparado e alinhado com o nosso sagrado. Então, nós podemos ser o nosso próprio oráculo, né, de acordo com o que a gente sente. Os nossos sonhos são oráculos, né, os sonhos proféticos. As nossas entidades são oráculos, né? Então um Exu, uma pombagira, um guardião que você tenha, uma divindade que você cultua, que lhe responde muito bem, que você tem ali um trabalho sério e importante, também é um oráculo, né? Que a gente se orienta por aquela energia daquela divindade, os aconselhamentos ou daquela entidade. Então tudo isso é um oráculo. E o oráculo, quando estamos alinhados com a natureza, como eram os povos antigos, né, em que levavam muito em consideração essas mensagens subliminares, as mensagens da natureza, então lia-se folhas, lia-se galhos, lia-se a voz do vento, a voz das águas. Por quê? Porque tudo isso tem vida e tudo isso tem uma mensagem a ser passada. Então, quanto mais alinhados estamos aí com a nossa espiritualidade e com a natureza, porque bruxaria é sobre isso, é sobre você se reconectar com a natureza, com os ciclos, né, do universo, com os ciclos da lua, com a dança do sol nos céus, né, dos planetas e da terra e das águas. Então, tudo isso tem uma linguagem, né? É óbvio que precisa-se de muita dedicação, de estar alinhado, né? Precisa-se de disciplina para entender essa linguagem, mas é um exercício muito bom, porque traz aí uma expansão de consciência e traz cada vez mais esse alinhamento com a natureza, né? E, enfim, ampliar os conhecimentos e ampliar a mente para o que é um oráculo, não limitar só os oráculos de hoje em dia. Não que os oráculos de hoje em dia não sejam importantes, são super importantes, né? O tarô, o baralho cigano, as runas, né? Hoje em dia a gente tem aí o baralho dos guardiões, que é muito usado. Então, são ferramentas que hoje em dia são muito utilizadas para prever o futuro, para um trabalho de autoconhecimento, um trabalho com as sombras. E como é que eu escolho o oráculo? Que eu, no caso, se eu quero trabalhar com oráculo, se eu quero consultar o oráculo, como é que eu escolho o oráculo? Bom, vai de acordo com a sua intuição, vai de acordo com o que você se afiniza mais, com o que você é mais inclinado. Claro, se você, eu acredito que todo mundo aqui que está vendo já tem mais ou menos ali uma espiritualidade, então, de acordo ali com a sua espiritualidade, você vai ser direcionado para um tipo de oráculo. E como é que eu
se eu sou um oraculista, né, se eu quero começar a trabalhar, se eu tenho essa facilidade, tem pessoas que já nascem com esse dom muito bem aguçado de conseguir prever o futuro, seja através dos sonhos divinatórios, seja através da leitura de um baralho, da leitura de um objeto, enfim, ou observando a natureza. Como é que eu escolho o oráculo que eu vou trabalhar? Bom, isso aí também é intuição. Então, assim, os oráculos, eles têm uma assertividade, sim, né? Desde que a pessoa trabalhe seriamente com isso. Hoje em dia que a gente tem muito charlatão, hoje em dia com o chat GPT, que faz consultas de oráculos, é importante que a gente escolha um oraculista sério, né, que trabalhe ali verdadeiramente. E quando a gente quer adentrar nesse mundo dos oráculos, é importante a preparação. Claro, cabe um curso, você estudar, você se orientar com outras pessoas, mas o trabalho interno, né, você estando alinhado com o seu próprio sagrado, é importantíssimo. E para que serve o oráculo, né? Não é só uma coisa para adivinhar o futuro, perguntas tolas. Na minha concepção, para mim, né, outras pessoas têm outra concepção, mas para mim o oráculo, ele é uma coisa sagrada, é uma coisa que deve ser levada muito a sério. Então, para mim, o oráculo é uma ferramenta de autoconhecimento. Então, se você é um oraculista, se você está começando a entrar nesse mundo, você tem que entender que cada baralho seu, cada oráculo que você decide trabalhar, primeiramente, se você tem guardiões e divindades, é interessante que cada baralho seja dedicado para uma entidade ou para uma divindade. Não é uma regra, mas geralmente a entidade ou a divindade vai escolher o oráculo que ela quer trabalhar junto com você, né? Então, ao adquirir um oráculo novo, geralmente, isso eu estou falando baseado em mim e em vários oraculistas que eu conheço. Quando a gente adquire um baralho novo, geralmente vem uma entidade, uma divindade que diz, não, esse baralho aqui é meu, eu vou trabalhar com ele, acontece isso. Ou, isso não é uma regra. Se você tem apenas uma intuição, se você é uma pessoa espiritualista, mas não segue nenhum panteão e trabalha só com as coisas energéticas, com energias, então você pode usar ali somente da sua intuição, dos seus dons naturais, né, que também funciona muito bem. Isso aí é uma coisa que é muito individual, né? Eu estou dando exemplos, mas não é regra, não é verdade absoluta, porque verdade absoluta não existe. Mas, e cada oráculo ele vai ter uma função, né? Existem oráculos voltados para o amor, né? Tiragens voltadas só para o amor, para a compreensão dos relacionamentos, como você deve lidar, o que você precisa mudar, enfim, para trazer aí a harmonia, né? E olhar um pouquinho aí o futuro de como vai ser esse relacionamento, o que precisa ser feito, o que precisa mudar. Existem as tiragens para autoconhecimento. Então, temos as tiragens sobre autoconhecimento, né? Que eu acredito que seja uma das mais importantes, né, que as pessoas devem buscar mais, a questão do autoconhecimento, o seu trabalho com as sombras. Mas cada oraculista vai levar o seu oráculo, é uma coisa muito individual, né? Então, o trabalho com o autoconhecimento, o trabalho com as sombras é muito importante. Não que os oráculos não respondam a perguntas específicas, perguntas mais banais, perguntas de sim ou não, né? Também existem oráculos que respondem isso muito bem. Vai depender de como o oraculista vai levar ali o seu trabalho e o seu baralho, né? Então, o oráculo tem essas possibilidades infinitas. Mas, para mim, especificamente, o trabalho principal de um oráculo de você consultar ali as cartas ou as runas, ou você conseguir, enfim, interpretar aí os sinais, é para autoconhecimento, para tomada de decisões importantes na vida, não decisões banais, né? Tomada de decisões importantes na vida que vão impactar diretamente aí com mudanças grandiosas. Enfim, as possibilidades são infinitas. E para o oraculista tem que ter muita responsabilidade. Por quê? Porque o cliente, né, a pessoa que está ali se consultando, muitas vezes, como recebe aquela tiragem, aquela interpretação, muitas vezes, ao invés de agregar e de ajudar, faz mais confundir.
ainda mais hoje em dia, né, no mundo que tem um boom de informação, a inteligência artificial que faz tiragens, né, só que não existe aí o fator humano, né, a intuição é uma coisa muito mecânica, então há de se ficar atento para o oraculista que você vai escolher, né, o preço muito baixo ou uma tiragem muito mecânica, né, muito fria, artificial. Tem que se ter ali uma sabedoria para escolher e o oraculista tem que ter uma total dedicação. Claro que com os oráculos é uma maneira de ganhar dinheiro, sim, né? Eu mesma sou oraculista, né? Inclusive no link aqui da descrição do vídeo tem lá a minha página do Instagram sobre o Sagrado Feminino, que pode entrar em contato para, enfim, para querer uma consulta, um direcionamento através dos oráculos. Tem que se ter muita responsabilidade, né? E sim, a gente pode ganhar e deve ganhar dinheiro com os oráculos, né? É uma ferramenta de trabalho até muito antiga, né? Se ganhava dinheiro com os oráculos, hoje em dia, enfim, com a modernidade é que teve essa ideia errada de que você não pode cobrar para colocar oráculos ou para colocar um baralho, enfim, é uma ideia um pouco errada, né? Porque você está prestando um serviço, é um serviço espiritual, mas não deixa de ser o serviço e precisa sim ser remunerado, até em respeito às entidades que a gente trabalha, às divindades que estão ali com a gente. Então, tem que se ter essa responsabilidade, tanto para o cliente que vai escolher um oraculista e o oraculista, de se preparar, de estudar bastante, de levar tudo com disciplina e responsabilidade. E entender, né, especialmente aqui para a bruxa, né, para as pessoas que já estão nesse caminho, que existem os oráculos físicos que a gente dispõe hoje em dia, como as runas, os baralhos, né, o tarô, o baralho cigano, enfim, uma infinidade de oráculos que a gente tem hoje em dia. Mas para o bruxo, tudo é um oráculo, né? Quando a gente vai adentrando nessa senda, a gente vai entendendo que o nosso corpo é um oráculo vivo, né? Já vi muitos bruxos e bruxas experientes dizendo, eu sou o meu próprio oráculo, e tá certíssimo, porque quando você se conhece de tal maneira que você consegue identificar a sua energia, as energias que chegam, as mudanças no seu corpo, na sua mente, nas suas emoções, e você consegue ler. Então, é um oráculo, ou seja, é aquele pressentimento, é aquela intuição, é aquela sensação. Então, isso também é um oráculo. Então, para a bruxa, tudo pode ser um oráculo, porque, teoricamente, nós que somos bruxas devemos estar o tempo todo conectadas com a nossa espiritualidade. Espiritualidade não tem um botão que você desliga, agora eu sou bruxa, agora eu não sou mais bruxa. Todos os momentos a espiritualidade está ali presente, então é você, por exemplo, perceber a energia do seu altar e ali receber uma mensagem. Você dançando, você recebe uma mensagem, uma visão, uma intuição. Quando você está no meio de outras pessoas, quando você está celebrando, né? Enfim, todos os momentos da vida da bruxa são sagrados e podem ser oráculos também. Você conseguir perceber ali a voz do vento, né? Observar o vento, você nas mudanças da natureza, dos ciclos, você perceber a terra, os animais, né? Para quem é bruxa que tem os seus animaizinhos, o comportamento dos nossos animais trazem muitas respostas, né? E também são oráculos, então tudo é um oráculo, né? Óbvio que existem os oráculos físicos, né? Os objetos, como as runas, como os baralhos, que têm a sua importância, são importantíssimos aí ao longo da história para ajudar no trabalho de autoconhecimento, de entendimento de muitas coisas. Então é mais uma ferramenta dentre tantas ferramentas oraculares que a gente tem, né? Como observar os ciclos da natureza, os seus guardiões, né? Quem tem um guardião muito bem firmado, você confiar no seu guardião e automaticamente ele vai confiar em você ou na sua divindade, né? Então esse até é o princípio do oráculo, trazer a mensagem de um Deus, né, através de uma pessoa ou de um objeto para prever um futuro, para ter um entendimento, um conhecimento, uma sabedoria. Então, o oráculo ele também vai te trazer, não é só para adivinhar o futuro, né, ele vai te trazer um novo conhecimento, uma sabedoria sobre você mesmo, sobre o ambiente que lhe rodeia, né, sobre algum acontecimento importante,
sobre algo que você precisa absorver. Então, o oráculo ele é muito mais intenso, muito mais amplo, essa questão de oráculo, né? De você prever acontecimentos futuros, de você o oráculo tem muito mais a ver com você abrir os véus, né? Você levantar o véu e ver o que está por vir, ou levantar o véu e muitas vezes acessar um passado para compreender o futuro, né? E trabalhar no presente para que você obtenha ali as mudanças necessárias. Então, é uma ferramenta importantíssima. Só que a gente não pode também ter ali o oráculo físico que eu estou dizendo, dos baralhos, como uma muleta, né? Existem pessoas que absolutamente tudo o que vai fazer só faz se consultar o oráculo. Então, perde um pouco essa capacidade de entender a própria intuição, né? De entender ali o seu sonho, o que você está sentindo, o que a sua intuição está lhe dizendo, o que o seu guardião está lhe dizendo, e leva em consideração apenas o oráculo, somente o tarô, somente o baralho. É uma maneira meio equivocada de levar ali. Não que não possa auxiliar, mas não pode ser uma ferramenta, ou não pode ser uma única maneira de você trabalhar o autoconhecimento e tomar as decisões da sua vida, né? Afinal, a gente tem que ter sabedoria, maturidade para tomarmos as nossas decisões além do baralho, né? Então, ampliando esse conhecimento de sonhos, né? A intuição, aquela intuição que sopra no nosso ouvido, aquela energia que muda, aquela sensação nos nossos centros energéticos, observando o céu, né? Observando a terra. Então, tudo isso são maneiras da gente ter esse entendimento sobre o nosso futuro. Bom, eu espero que vocês tenham gostado. Vou pedir para quem está gostando dos conteúdos curtir e comentar, né? E dá uma olhadinha também na página de Sagrado Feminino lá do Instagram, tem um link na biografia aqui do canal, porque tem muitos conteúdos sobre Sagrado Feminino, sobre a mão esquerda, e é isso.